Glória a Deus. Vamos para mais uma aula. Estamos aí na reta final do nosso curso. E Deus ainda tem coisas tremendas para falar conosco, para nos ensinar, para nos acrescentar nessas últimas ministrações desse que é um curso tão rico, gente, especial realmente. Tem uma riqueza de detalhes que é o que é necessário para que nós tenhamos a base, né, de vida cristã, não apenas naquilo que nós podemos transferir, ensinar e compartilhar com outras pessoas, mas também aquilo que transforma o nosso interior, aquilo que nos faz caminhar dentro da vontade de Deus, conhecendo mais quem é o nosso Pai, conhecendo mais quem é Jesus Cristo, nosso Salvador, conhecendo mais quem é o Espírito Santo, que habita dentro de nós, né, o selo do Senhor sobre nós, o penhor da sua promessa. Então, eu creio que esse curso tem sido muito abençoador e eu tenho certeza que você que tem acompanhado desde o começo, ele vai ser um divisor de águas na sua vida. Amém? Eu vou pegar a nossa ministração de hoje. Nós estamos entrando no último passo, né, no passo 7, e hoje é a primeira aula, serão 4 aulas. Essa aula e as próximas 2 estaremos falando sobre as Escrituras. Eu tenho algumas curiosidades que eu trouxe para a gente falar aqui nesta aula. E depois, nas próximas 2, falaremos independente de cada um, né, dos testamentos, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um em cada aula, e depois vamos fechar o curso aí de como nós permanecemos dentro dessa direção de Deus, permanecermos crescendo, sempre buscando mais do Senhor, sempre há algo mais que a gente tem para aprender da parte do Senhor, e eu creio que isso vai ser muito importante para a sua vida, para ela deslanchar, não apenas ministerialmente, eu não falo apenas do seu chamado, do seu trabalho, né, para o reino, mas para você como pessoa. Lembrando que Deus, claro que Ele se importa com aquilo que você faz para Ele, mas Ele está muito mais vislumbrando a pessoa que você está se tornando do que aquilo que você está fazendo. Aquilo que você faz para o Senhor deve ser um reflexo de tudo aquilo que você tem sido transformado por causa da sua palavra e por causa do seu espírito. Então é natural que nesse processo de transformação interior, né, nesse processo que a gente fala de santificação, essas mudanças vão nos impelindo a podermos servir ao Senhor com amor, servir ao Senhor de todo o coração, não buscando interesse, não buscando posição, não buscando status dentro da igreja, que, gente, existe isso como em qualquer outra instituição secular, né? Então, quando nós deixamos Deus tratar o nosso coração, nós podemos servi-lo melhor. Amém? Que é diferente de quando eu quero servi-lo sem estar embasado na motivação correta do meu coração. Mas hoje nós vamos falar, gente, de uma maneira bastante genérica, é claro, até porque o objetivo do curso, a gente tem falado desde o começo, é ser um curso de teologia básico, ou seja, ter efetivamente a essência daquilo que você precisa, não é algo mais detalhado, né? Não são assuntos que são exauridos ao máximo de cada um dos temas, mas é um apanhado geral bastante compilado, vamos dizer assim, para que você tenha todo o básico. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a razão de tudo isso, não é? Que é a palavra. Nós vamos falar sobre a inspiração e a formação da palavra de Deus. Gente, a palavra é a base de todas as coisas. Se você parar para pensar, como que nós balizamos aquilo que nós ouvimos, como nós balizamos as experiências que nós temos. Veja, Deus não deixou anjos aqui na terra, né? Quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, Ele não enviou dos seus anjos, que não morrem, para que ficassem aqui na terra e fossem às nações pregando a todos os homens, né? Nem Jesus ficou e nem Ele enviou os seus anjos para que fizessem isso. Mas, através das escrituras que existiam quando Ele encarnou, ou seja, nós estamos falando especificamente do Antigo Testamento, e tudo aquilo que foi gerado enquanto ele esteve aqui e posterior à sua subida ao céu,
que é o Novo Testamento, e depois, nas próximas aulas, a gente vai aprofundar um pouquinho mais em cada um deles. Mas essa palavra que nos foi deixada, essa herança da parte do Senhor, né, é isso que nos baliza, é isso que nos direciona. Todas as ministrações que são tiradas, né, dos líderes espirituais, dos líderes sérios, eles estão embasados na palavra. Pode, claro, haver um toque da experiência de cada um, né, daquilo que cada um experimentou com Deus na sua vida cristã, ou até mesmo antes de se converter, porque a gente tem experiências com Deus até mesmo antes de entregar a nossa vida para Ele, é que nós passamos a compreender que aquilo era uma ação de Deus na nossa vida quando o Espírito Santo de Deus vem falar conosco e revelar. Né? Então, já expliquei para vocês, né, o meu testemunho, me converti com 29 anos, e depois da minha conversão, Deus trouxe à minha memória alguns momentos que eu passei na minha vida lá no passado, ainda perdido, ainda sem conhecer o meu Salvador, ainda sem entregar a minha vida para Ele, onde Ele estava operando na minha vida uma série de coisas que eu não tinha entendimento. Aquilo ficou gravado no meu coração, embora eu não soubesse que a razão era Ele, seja livrando, seja ensinando, seja abençoando. E depois, quando você tem efetivamente, né, um encontro com o Espírito Santo e você começa a receber essa revelação e você vê efetivamente a ação de Deus antes mesmo de você se converter. Então a palavra, gente, é que nos baliza, é que nos embasa. Ela é o nosso norteador, ela é muito importante, gente. Ela é a voz de Deus escrita. Às vezes as pessoas me perguntam, né, às vezes na célula ou em alguns outros ministérios, falam assim, mas Carlos, como é que eu ouço a voz de Deus? Eu falo assim, você tem que primeiramente ouvir a sua palavra. E se você conseguir ouvir a sua palavra e obedecer, você já está começando a andar no caminho para poder ouvir Deus falar com você. Amém? As pessoas muitas vezes perguntam, mas como que eu vou ouvir a Deus? Deus está falando com você faz muito tempo. Ele deu para você uma Bíblia. Lá é Deus falando com você. Embora aquele texto possa ser lido por muitas pessoas, né, e ser uma única letra, a verdade é que aquela letra ela tem um efeito diferente em mim e em você. A palavra é viva, gente. Ela é atual. Ela se renova a cada dia. Não importa o quanto a tecnologia cresça, não importa quantos descobrimentos o homem faça, a palavra continua para sempre válida, eternamente atual, porque ela trata de Deus que não muda e trata dos homens que são os mesmos desde a sua concepção lá atrás. Sabe, a diferença de Adão para nós é que Adão não conhecia toda essa tecnologia que nós conhecemos hoje, mas ele foi tentado pelas mesmas coisas que nós, padeceu das mesmas coisas que nós, né? Então, seria até ruim, né, ou impensado da nossa parte, falar assim, hoje com tudo que eu sei, se eu fosse Adão lá, não tinha caído no conto da serpente. Olha, há uma discussão sobre isso. Amém? É capaz, muito capaz que todos nós tivéssemos caído também como ele caiu. Mas a palavra, gente, ela é fundamental. Sabe, nós, como vivemos num país livre, onde não há uma perseguição, ela existe velada, tá, gente? Mas não é uma perseguição do tipo, você não pode ir para a igreja, as igrejas não podem existir, você não pode ter uma Bíblia. Não é uma perseguição violenta, ela é velada, ok? Mas você tem a oportunidade de comprar uma Bíblia e ler uma Bíblia quando você quiser. Existem nações na Terra que ninguém pode ter uma Bíblia, porque é proibido. E quando essas pessoas têm acesso a uma página da palavra que seja, elas se deliciam naquilo como se fosse um manjar, a última refeição, o prato principal. Então, gente, a palavra é muito importante para nós. Ela foi deixada pelo Senhor para nós, ela é riquíssima. Ela alimenta a nossa alma, ela lava o nosso interior. A palavra de Deus, gente, ela começa sendo escrita para que nas experiências que nós tenhamos com Ele, nós consigamos discernir que o Espírito está falando conosco, que é o Senhor que está falando conosco, que nós permanecemos
na sua vontade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra, gente. A Bíblia deveria ser um livro tratado assim de uma maneira sublime, colocado num lugar especial. Num lugar especial mesmo. Eu não falo como os antigos faziam, né, de colocar aquele porta-bíblia na sala e abrir ali no Salmo 23 ou no Salmo 91 e deixar ali a Bíblia aberta como se ela fosse um amuleto. Eu falo pela riqueza daquilo que tem dentro dela. Não sei se vocês assistiram um filme, não muito antigo, com o Denzel Washington, que chama-se O Livro de Eli, e retrata a vida dele, né, do Denzel Washington, tentando levar para um lugar onde se compilavam os livros, porque estamos falando de um mundo pós-apocalíptico, ou seja, tudo destruído, né? E ele traz uma versão da Bíblia Sagrada, e um dos caras, que é, vamos dizer assim, um líder de uma comunidade ali, que é um cara, que é um ditador, que é um cara do mal, ele tem entendimento que esse cara tem, que o Eli tem a Bíblia, né? E ele fala, meu Deus, nós precisamos pôr a mão nesses livros, porque esse livro é muito poderoso. Ele vai nos dar poder sobre as pessoas. Olha só a visão que esse filme já trazia. Então, a Bíblia, gente, ou a palavra de Deus, é muito importante para mim e para você. Amém? Você deve ler a Bíblia uma vez por ano, isso é muito importante, é muito bom. A gente sempre está acrescentando alguma coisa, lembrando de coisas que a gente esqueceu, porque as escrituras são inúmeras, né? Inúmeros livros e textos, e isso é fundamental que a gente esteja sempre trazendo à memória, sempre relembrando. Amém? Eu não sei se você tem a curiosidade, eu vou trazer isso aqui como curiosidade, porque no nosso curso, pelo menos nessa aula que vai abranger a palavra como um todo, né, não havia essa descrição, mas não sei se você sabia que essa palavra Bíblia, né, ela, na verdade, vem do plural de rolo ou livro. Então, Bíblia, no original, é o plural da palavra rolo ou livro em grego. Então, a gente poderia dizer, efetivamente, que a Bíblia é um conjunto de livros. Você pode chamá-la até de biblioteca, né? Porque um lugar onde tem muitos livros é uma biblioteca. Então, a Bíblia é um conjunto de muitos livros, é uma biblioteca sagrada. São todos os ensinamentos que Deus nos passou. E ela foi escrita em 2 períodos aceitos aí pela maioria dos teólogos no que tange a formação do Antigo Testamento e a formação do Novo Testamento, tá? Nós estamos falando aí que a Bíblia foi escrita aproximadamente no período de 1500 a 1600 anos, ok? Por 40 autores diferentes, muitos deles que não se encontraram, não se cruzaram ou não tiveram acesso especificamente à escritura, aos textos deixados pelo outro. O Antigo Testamento, a gente está falando aí de alguma coisa que foi escrita aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, até o período de 450 antes de Cristo, e o Novo Testamento, nós estamos falando de alguma coisa que foi escrita provavelmente de 45 depois de Cristo até mais ou menos 110 depois de Cristo, tá bom? Estou usando a nomenclatura tradicional, a gente sabe que hoje já mudou isso, né? Como antes da Era Comum e depois da Era Comum, mas a gente está aqui usando o antes de Cristo, depois de Cristo mesmo, que é o mais tradicional, que todo mundo conhece. Então nós estamos falando aí de um conjunto de livros, gente, escrito no período de 1600 anos, que não se contradiz, que uma palavra ilustra a outra, numa revelação progressiva, gente, de uma maneira tão tremenda, que mesmo que tivesse um grupo de escritores e quisesse criar algo assim, eles não conseguiriam jamais fazer dessa maneira, até porque existem textos da Bíblia, gente, que quando eles foram escritos, eles estavam relatando eventos históricos que viriam a acontecer ainda, que não haviam ocorrido ainda, na forma de profecia, e depois, arqueologicamente, historicamente, foi de descobrir que efetivamente esses eventos que a Bíblia relatava que iria acontecer, efetivamente aconteceram, gente, e os relatos históricos comprovam e corroboram com isso. Então, é tremendo demais, gente. Eu quero começar deixando aqui 2 textos para a gente iniciar a introdução. Um deles está lá em João 14, 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então você imagina que quando Jesus disse aquelas palavras, quando ele, né, se manifestou andando com seus discípulos, curando e fazendo milagres, aquilo para aquelas pessoas era algo presente e real. Mas nós que estamos aí 2000 anos depois, como essas coisas que aconteceram vieram até nós? Foram através da palavra que foi escrita, através de pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo, inspiradas por Deus, para trazer esses escritos de uma maneira perfeita e correta, sem erros, para que isso chegasse até nós. E hoje o Espírito Santo, ele testifica no nosso interior, com aquela palavra que nós estamos lendo, que aquilo é verdade e que aquilo é efetivamente a mensagem que o Senhor Deus queria nos deixar como um balizador, norteador e para nos orientar e nos corrigir também. E eu quero deixar mais um texto que está lá no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É muito legal quando você pega essa palavra tudo, né, no livro de Romanos, que é do grego, essa palavra tudo, traduzindo para o português, quer dizer tudo. Então, toda a escritura foi preparada para o nosso ensino de alguma maneira. Tudo que está lá, você pode até falar, mas tem uns livros que eu não entendo nada que eu estou lendo. Você pode não entender agora, mas você vai entender. O Espírito Santo vai te ajudar. Na sua caminhada você vai crescer, você vai fazer outros cursos, você vai amadurecer na fé, vai ter experiências com Deus. E esses textos que você achava antes muito difíceis, você vai começar a compreender. E você vai entender que ainda que você não compreendesse qual era a revelação que ele tinha, ele já estava ali escrito para o seu ensino. Amém? Eu quero começar falando sobre a doutrina bíblica da inspiração. Isso é fundamental, porque se um dia você acreditar que tem alguma parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus, por mais que tenha sido escrita por 40 autores diferentes, né, toda a palavra cai por terra. Eu costumo dizer o seguinte, para as pessoas que eu acompanho, para os meus discípulos, para as pessoas da célula, até mesmo para a minha família. Se você tem dúvida de alguma coisa que você está lendo na Bíblia e está achando que tem alguma coisa errada, é você que não está entendendo. É simples assim. A Bíblia não erra nunca. A Bíblia não pode ser questionada quanto à sua veracidade e quanto à sua revelação. Isso não é porque a gente é bitolado, né? Porque pode pegar uma pessoa que não é uma pessoa convertida, é uma pessoa que serve talvez outros deuses, e ele fala assim, não, mas vocês são bitolados nessa Bíblia, vocês acreditam em tudo que está escrito aí. Olha, ela é a base da nossa fé. Se eu não acreditar naquilo que está escrito na palavra de Deus, se não acreditar que aquilo foi inspirado por Deus, todo o restante deixa de existir. Porque as dúvidas vão aparecer para todos os eventos. E efetivamente vai vir, em algum momento, a dúvida do, ué, mas Jesus Cristo, será que ele nasceu mesmo? Será que ele morreu e ressuscitou? Então, gente, a palavra é inerrante e ela foi inspirada efetivamente pelo Espírito Santo na vida dessas pessoas para que pudessem trazer exatamente aquilo que nós precisávamos receber da parte de Deus. Só fazendo uma parte aqui curioso, tem pessoas que perguntam, por exemplo, né? Ah, mas me fala onde é que está na Bíblia os dinossauros. Eu vou dar uma resposta para você que e quando eu dou essa resposta, não dou essa resposta no sentido de você aceitar alguma coisa que você não conhece e simplesmente não procurar, né, estudar e se aprofundar, ok? Mas aquilo que a Bíblia não fala, aquilo que a Bíblia não revela para nós, não era importante que nós descobríssemos ou soubéssemos. Né? Os mistérios do universo, o Senhor ainda vai revelar para nós no dia que nós nos encontrarmos com Ele. Amém? Eu quero começar falando de um texto que está no livro de Timóteo, está na carta de Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça.
toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, aqui nós temos a mesma situação que eu estava falando para vocês, essa toda do grego, essa palavra toda quer dizer toda. Então, efetivamente, tudo que está na Escritura foi inspirada por Deus e, de alguma maneira, ela é útil para nós, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar. Ou seja, Deus está gerando através da sua palavra, em mim e em você, né, a formação de um caráter ilibado, de um caráter pleno, de um caráter bem posicionado, de um conjunto de valores como aqueles que está no coração de Deus. Ok? Não sei se você sabia, mas no Novo Testamento, e eu já falei para vocês algumas vezes, né, Deus fez uma revelação progressiva, né, através da sua palavra. Você vê que efetivamente lá no Antigo Testamento era sombra das coisas que viriam depois a estarem iluminadas no Novo Testamento. Quando você vê Deus instituindo o sacrifício, né, do cordeiro lá no passado por causa dos pecados, aquilo era só uma figura. Deus mesmo revela, efetivamente, que o sangue de bodes e cordeiros não poderiam, né, efetivamente perdoar pecados. Quem perdoa o pecado é o Senhor, e ele perdoou através do seu próprio sangue. Então, aquele sacrifício lá no Antigo Testamento já estava apontando para a vinda de Jesus e para o sacrifício de Jesus. Nós temos uma série de coisas que estão na Bíblia, no Antigo Testamento, apontando para o Novo Testamento. Por isso que nós lemos dessa maneira, né, o Antigo Testamento à luz do Novo, porque é a revelação completa. E no Novo Testamento, você vai ver a palavra escritura ou escrituras, ela está descrita pelo menos em 51 vezes nos textos ao longo dela, para se referir, né, a tudo aquilo que o Senhor já havia deixado como herança na sua palavra, ou seja, a Sagrada Escritura, para que as pessoas que estavam vivendo ali o momento de Cristo, ou seja, durante o que estava sendo escrito do Novo Testamento, essas pessoas tivessem um referencial para onde olhar. E é muito interessante, porque às vezes as pessoas ficam questionando essa condição. Poxa, o que Paulo tinha para ler? Paulo tinha uma Bíblia? Paulo escreveu cartas que hoje estão na nossa Bíblia. Então, efetivamente, o que Paulo tinha naquela época, né, o que Lucas tinha naquela época, o que Mateus tinha naquela época, o que João tinha naquela época, eram as escrituras do Antigo Testamento. Eles estavam sendo a pena, né, quando eu falo a pena, a caneta de Deus, para que o Novo Testamento estivesse sendo revelado, gente. Eles são a revelação do Novo Testamento, claro, através da pessoa de Jesus, sem dúvida nenhuma, a base de tudo. Mas é muito interessante que ele sempre volta e fala das Escrituras. Então, naquele tempo, o que eles tinham, eles relatavam como sendo importante ver as Escrituras. Quando você vê lá em Lucas, no capítulo 24, capítulo 44, 45, diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Olha que coisa linda, gente. Então, Jesus estava revelando para aquelas pessoas que aquelas escrituras que eles conheciam, ou pelo menos tinham algum conhecimento, elas estavam se realizando, estavam se cumprindo ali na pessoa de Jesus e estava iluminando o entendimento deles. Então, para nós hoje, gente, o que aquelas pessoas estavam passando se tornou efetivamente, né, a conclusão da revelação que nós hoje temos nas nossas mãos. Então, gente, é tremendo demais isso. Amém? Então, as escrituras, elas foram inspiradas sobrenaturalmente para que elas fossem inerrantes e pudessem chegar até nós muitos anos depois, milênios depois, e essa palavra poder trabalhar no nosso interior e poder curar a nossa alma, poder nortear o nosso caminho. Ou como está escrito, né, no livro de Atos, que nós usamos até como exemplo, né, os cristãos de Bereia. Por que eles eram mais excelentes? Porque tudo aquilo que os apóstolos chegavam e ministravam na vida deles, falavam, tá bom, deixa eu ver nas escrituras do que se está escrito isso. Porque lá nas escrituras do Antigo Testamento já apontava para aquilo que estava se realizando no Novo Testamento. Era efetivamente, né, a revelação acontecendo diante dos olhos deles. Então, para nós hoje também deve ser feito da mesma maneira.
Eu queria também deixar mais um texto para vocês, que está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Então, como você pode ver aqui, Pedro falando a respeito das cartas, das epístolas que eles já estavam desenvolvendo naquela época, e que algumas pessoas, sem o Espírito Santo, porque não entendiam, não compreendiam aquilo que estava escrito, acabavam deturpando aquelas mensagens, né, como nós vemos até hoje acontecer. Ou seja, você vê que não é uma questão de o desenvolvimento do conhecimento da humanidade, porque efetivamente o homem continua agindo da mesma maneira 2000 anos depois, como era naquele tempo. Então, o nosso entendimento é olharmos para as Escrituras, né, e usarmos elas como balizamento para as nossas vidas, porque elas foram, né, inspiradas por Deus sobre cada uma dessas pessoas que a escreveram. Amém? Essa ideia de inspirar, gente, se você for pensar em termos de respiração, né? Quando você fala assim, inspire, então você puxa o ar para dentro, não é? Então, essa é a ideia daquilo que Deus fez através desses 40 autores, né, tido aí como os 40 autores que escreveram a Bíblia ao longo desses 1.500, 1.600 anos. Que eles inspiraram, ou seja, que Deus colocou dentro deles efetivamente qual era a revelação, aquilo que devia ser trazido e tudo que devia ser colocado para que chegasse até nós. Todos os livros da Bíblia, de alguma maneira, são instrumentalidade de Deus nas nossas vidas. Eu sei que tem alguns que se falam mais, né? Normalmente é mais fácil a gente ministrar através do Novo Testamento, porque ele é mais direto, a revelação já está completa ali, mas tem muitos exemplos fantásticos no Velho Testamento, sejam históricos ou poéticos, né, ou proféticos, que também estavam vivos naquele tempo e estão vivos até hoje, gente. Sabe, o espírito de profecia que estava sobre Jeremias, Elias, né, Eliseu, né, Amós e Malaquias, o espírito de profecia que houve naquele tempo, Daniel, é o mesmo espírito que age hoje, exatamente o mesmo. Já que a Bíblia fala muito claramente que não há mudança nem sombra de variação no Senhor. Amém, gente? Não é porque Deus ficou em silêncio que o seu poder mudou, a sua maneira de agir. Né? Vocês sabem de um período que houve um silêncio profético entre o livro de Malaquias, que é o último livro ali dos profetas menores do Antigo Testamento, e você ter já o Novo Testamento formado. Houve um período aí de aproximadamente uns 400 anos que Deus ficou em silêncio. Houve um silêncio profético até que Jesus nascesse. Então, não é porque Deus parou de falar que as profecias não eram válidas e o espírito de profecia não existia. Tanto é verdade que quando João Batista veio falando sobre Jesus, ele já era a voz profética, declarando aquilo que os antigos já haviam falado e estava se realizando. Amém? Então, Deus soprou isso na vida desses autores que puderam trazer até nós essa direção, né, e essa revelação. Amém? 2 de Pedro 1:21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Gente, nos dias de hoje, né, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguma profecia aí que alguém deu, né, para alguém que você conhece, ou mesmo para você, uma profecia da carne, que alguém foi lá e falou alguma coisa que você queria ouvir. Se você quiser ligar o seu rádio, né, nas infinitas rádios cristãs, né, e evangélicas que nós temos hoje, algumas uma bênção e outras só a misericórdia do Senhor, né? Mas você vê pessoas profetizando coisas ali totalmente da carne, falando coisas que não tem nada a ver, nem batem com a palavra às vezes. Mas não é por causa disso que o espírito de profecia não existe. E a gente tem aqui Pedro falando, olha, né, o espírito da profecia, né, a profecia não é dada pela vontade humana, a verdadeira profecia, mas são homens que são usados por Deus, movidos pelo Espírito Santo,
para trazer uma revelação que seja necessário para o povo. Amém? Então aqui, nesse texto, a gente vê efetivamente Deus agindo através de pessoas para trazer, né, alguma revelação, alguma direção. E essa ação é uma ação sobrenatural da parte de Deus, inspirando em cada momento da sua palavra. Vamos lá, 1 Coríntios 2, versículos 12 e 13, diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, nós vemos aqui Paulo ressaltando a revelação divina através da palavra, e não apenas relatando, né, as escrituras ali que eles tinham naquela época, então voltando ali o Antigo Testamento, né, as escrituras que eles tinham, os Salmos, os profetas, ou então o Pentateuco, né, não é apenas referindo a isso, mas até mesmo no seu tempo presente, aquilo que ele ministrava, aquilo que ele falava, e as cartas que ele escreveu, que ele tem um entendimento que eram inspiradas pelo Espírito Santo, né, não ensinadas pela sabedoria humana, sabe? Não era um método de convencimento, não era coaching. Era literalmente o Espírito Santo falando através deles, e aquela palavra escrita, né, através de pena e através das mãos dessas pessoas, inclusive Paulo, foram palavras que se tornaram vivas, que têm poder para transformar a minha vida e a sua. Amém? Então, mais uma vez aqui, e através da vida de Paulo, ele revelando que as Escrituras não foram escritas pela vontade humana, mas sim pela revelação de Deus, usando cada uma dessas pessoas para que pudesse trazer até nós, né, todo esse entendimento, conhecimento, revelação da pessoa de Deus, dos seus projetos, dos seus propósitos, daquilo que ele tem separado para cada um de nós e aquilo que nos aguarda no futuro. Amém? Glória a Deus por isso. Vou falar agora, para a gente fechar, hoje são só 2 tópicos, vou falar sobre o cânon, ou a formação da Bíblia, tá bom, gente? Essa palavra cânon, que você pode também encontrar aí como cânone, é uma palavra de origem grega que significa, entre outras coisas, tem várias traduções, mas as principais que eu queria deixar para vocês que são importantes é modelo e coletânea. Então, eu posso tirar daí, né, o cânone, ou seja, a formação da palavra de Deus, as escrituras, como sendo um modelo para a minha vida, ok? E ser uma coletânea desses referenciais que eu preciso para crescer, para desenvolver, para amadurecer e para eu conhecer a Deus e para que eu tenha um relacionamento com o Senhor. Amém? Essa palavra, gente, que hoje para nós nem é tão usada, mas já teve mais em voga, essa é uma palavra que foi usada, na verdade, a partir da metade do século IV. Então, nós estamos falando de coisas bem antigas, ok? Quando se referiam à Bíblia. Então, se referiam ao cânon ou aos cânones, que eram, então, os livros que compunham a Bíblia ou a Sagrada Escritura, ok? Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o cânon do Antigo Testamento. Eu vou dar alguns dados aqui históricos para poder acrescentar, que são bem interessantes, né? O cânon do Antigo Testamento, ou seja, a formação do que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento, lembrando de todos os livros que tem lá, ele começou no Concílio Rabínico de Jamnia. E isso nós estamos falando, gente, no 1º século, foi em 90 depois de Cristo, ok? Ele começou ali, ele foi aprovado ali por esse Concílio Rabínico, porque ele trazia todos os livros que foram concernentes a tudo aquilo que Deus fez através do povo hebreu, ok? A revelação do Antigo Testamento, Deus deu através do povo hebreu, depois se tornou os judeus, ok? Então, começou através desse concílio rabínico, eles aceitaram os 39 livros do Antigo Testamento, ok? Posteriormente a isso, Santo Agostinho, você já deve ter ouvido falar, que viveu entre 354 depois de Cristo e aproximadamente aí 430 depois de Cristo,
né, Santo Agostinho, ele incluiu dentro desse cânon, ou seja, dentro desse conjunto de livros, os livros apócrifos no Antigo Testamento. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra apócrifo. Esses livros apócrifos, se você já viu uma Bíblia católica, por exemplo, que ela contém esses livros, né, Judite, Macabeus, né, esses livros, gente, a diferenciação que se faz do cânon principal é que entende-se que eles não foram inspirados efetivamente pelo Espírito Santo. Eles servem como livros históricos, eles contêm realmente coisas que aconteceram naquela época que foram transformadas nessas escrituras, então tem algum valor, né, histórico, mas nós não temos, por exemplo, na Bíblia protestante, ou na Bíblia evangélica, afinal de contas foi através, né, de Martinho Lutero que isso aconteceu, e depois vou falar um pouquinho aqui. Nós não temos esses livros porque nós cremos que eles não foram inspirados pelo Espírito Santo, portanto, eles não tinham um ensinamento pertinente para que pudesse acrescentar no nosso interior, ok? Então, isso foi Santo Agostinho que fez, ele incluiu, né, aí no século IV, esses livros apócrifos no Antigo Testamento, que hoje compõem a Bíblia romana católica, ok? Mas Martinho Lutero, que nasceu em 1483 e depois morreu em 1546, Martinho Lutero, como parte, né, das teses que ele desenvolveu, ele retornou ao cânon hebraico, ao cânon original, após a Reforma Protestante, onde ele tirou esses livros apócrifos, e você pode ver aqui que foi muito tempo depois, nós estamos falando aí de aproximadamente 1000 anos depois, certo? 1000 anos depois, ele foi retirar esses livros, e aí começou a Reforma Protestante. Essa Reforma Protestante foi que fez com que chegasse até mim e a você o que nós chamamos hoje de Bíblia evangélica, que nada mais é que a Bíblia que foi desenvolvida, ou vamos dizer assim, foi preparada por Martinho Lutero, tirando aquilo que ele entendia da parte do Senhor, não fazia parte dos livros inspirados, ok? Nós temos a divisão do Antigo Testamento, caso você não saiba, né, formada de 5 partes principais. Nós vamos falar primeiramente do Pentateuco. O Pentateuco é bastante conhecido, até porque ele forma a base da Torá judaica, né? Mas a gente está falando aí dos primeiros livros, então Gênesis, estamos falando de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nas quais nós atribuímos esses 5 livros, né, a autoria de Moisés. Depois nós entramos nos livros históricos, e não porque eles sejam apenas históricos, que eles não contenham ensinamento ou poder sobrenatural, mas por conta dele narrar coisas que aconteceram naquela época, que aí nós vamos entrar no livro de Josué, que já é a conquista da Terra Prometida, o livro de Juízes, que é o período entre a morte de Josué e Deus levantar, a pedido do povo, um rei, né, sobre o povo de Israel. Então, naquele tempo, Deus levantava os juízes para fazer o livramento, lembrando que quando o povo entrou na Terra Prometida, Deus tinha dado uma direção clara para que eles conquistassem os territórios, matassem, né, todos as civilizações que haviam ali, para que se elas permanecessem ali no meio deles, elas iriam se mesclar com o povo hebreu, e eles iam acabar se corrompendo com seus ídolos, com as suas crenças, com a sua cultura, e iriam se distanciar de Deus. Então, quando você vê Deus levantando juízes, é porque aqueles povos ficaram no meio deles, esses povos começaram a ser uma pedra no sapato, se levantavam, tinham revoltas, queriam conquistar. Então, Deus levantava os juízes para livrar, então, Israel. Aí nós entramos no livro de Ruth, nós temos o livro de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Aqui nós estamos falando já do tempo dos reis, efetivamente. Nós temos Esdras, Neemias, Esther, nós estamos falando aí do reino já conquistado no exílio, então fala da volta, da reconstrução do templo, da reconstrução das muralhas, tá bom? São livros históricos, mas que também têm fundamento espiritual e entendimento sobrenatural para cada um de nós. Depois nós entramos nos livros chamados de livros poéticos, tá? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Temos então, para finalizar, os 5 tipos de separações do Antigo Testamento. Os profetas maiores que a gente tem. Quando eu falo profetas maiores, não porque eles sejam melhores,
mas é porque os livros deles contêm mais textos, mais ensinamentos, ok? Não que eles fossem melhores do que os menores, tá bom? Mas aí você tem um livro de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, inclusive desses livros, muita coisa profética a respeito de Cristo está declarada lá, muita direção daquilo que Deus iria fazer no futuro e coisas que ainda vão acontecer, que nem nós não vimos ainda acontecer, mas que ainda vão acontecer, estão nesses livros. Depois a gente tem os profetas ditos menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá bom? Então esse é o cânon do Antigo Testamento. A gente não vai hoje entrar em detalhes sobre essas separações que a gente colocou aqui para vocês com relação, né, a formação do Pentateuco, os livros históricos, os profetas. Depois, quando nós entrarmos na aula especificamente do Antigo Testamento, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, lembrando que o cânon do Antigo Testamento, então, houve concílio, houve um mover de pessoas que se reuniram, né, algumas acrescentando, outras tirando, mas que validaram os livros que formam o Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, gente, curiosamente, né, que são os 27 livros que nós conhecemos, eles não foram ratificados por nenhum concílio de igreja e foram necessários mais de 3 séculos para que se obtesse a lista definitiva do Novo Testamento. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre uma pessoa em específico, porque talvez seja ele aí o responsável pela formação do cânon do Novo Testamento como nós conhecemos, é mais acreditado a ele isso, é mais tido pelos teólogos como verídico, mas o bispo de Alexandria, seu nome é Atanásio, né, um cara que viveu aí no século IV, ele, durante o período que ele esteve à frente, né, como bispo de Alexandria, ele escrevia anualmente o que eles chamam de cartas pasquais ou cartas festivas. Qual era o objetivo dessas cartas? Era estabelecer em cada ano qual seria, né, a data da festividade da Páscoa. Então, esse bispo de Alexandria, Atanásio, ok, em 367 depois de Cristo, ele escreveu numa das suas cartas festivas, nessa carta específica deste ano, ele escreveu dentro dessa carta, né, uma lista de livros que deveria conter, então, dentro do Novo Testamento. Ele estava estabelecendo qual seria a lista de livros que teriam no Novo Testamento. Só para você saber, né, esse bispo de Alexandria, o Atanásio, ele escreveu 45 cartas festivas ou cartas pascais, ou seja, por 45 anos ele determinava qual seria a data da Páscoa, mas foi, né, na 39ª carta que ele então estabeleceu o Novo Testamento, como nós conhecemos, com os 27 livros que nós podemos ter acesso hoje na Bíblia. Amém? Uma das coisas que foi importante nessa formação é que, como o Novo Testamento começou a ser escrito depois de Cristo, ou seja, Jesus veio, trouxe a sua mensagem, curou, fez os seus milagres, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus, o Espírito Santo ficou, e o Espírito Santo foi agindo através dos apóstolos, dos seus discípulos, e dos discípulos dos discípulos, e foi se propagando a palavra do Senhor para todo mundo, ok? Mas isso é uma ação que estava acontecendo e não tinha como parar. Ou seja, aquele evento que startou lá no Pentecostes está hoje nos alcançando aqui. Entende? Aquilo que aconteceu no Pentecostes está hoje aqui nas nossas vidas. Foi isso que impulsionou, que foi o fogo que lançou, né, a capacidade sobrenatural, do entendimento da palavra e a ministração para que ela pudesse ser levada aos gentios e conquistasse, né, chegasse no mundo todo. Mas por conta disso, essas pessoas do século IV, elas tiveram que estabelecer um parâmetro para poder discernir se aquilo entraria para a Sagrada Escritura ou não. Então você concorda comigo que houveram eventos, né, com os discípulos dos discípulos dos discípulos, que provavelmente aconteceram em algum lugar, né, eventos sobrenaturais, a implantação do reino de Deus, pessoas que foram curadas, libertas de opressão. Isso não estão relatados na Bíblia, mas aconteceram. E talvez essas pessoas escreveram até sobre isso. Como nós temos hoje, por exemplo, né, autores cristãos que tiveram uma experiência sobrenatural com Deus
e relataram nos seus livros, ok? Então, por que que essas experiências sobrenaturais desses autores de hoje não fazem parte da Bíblia? Então, foi por isso que eles estabeleceram isso lá no século IV. Então, eles estabeleceram 4 razões pela qual um texto poderia, né, um livro poderia estar fazendo parte do cânon ou não. O primeiro deveria ser a antiguidade, ou seja, somente seriam aceitos as escrituras que tivessem sido feitas até o fim do século I. Depois disso, já não estariam mais fazendo parte do cânon. Depois, a universalidade. Deveriam ser textos ou escrituras que todas as igrejas usassem, fossem comum a todas. Não poderia ser algo que fosse específico, por exemplo, a Yah Church, que ninguém mais soubesse. Então, esse não seria considerado como cânon. Depois, outra coisa que era importante é a apostolicidade, ou seja, deveriam ter sido escritos por um apóstolo ou por um discípulo de um apóstolo de Cristo. Então, a origem apostólica desses livros era necessária para que fizessem parte do cânon. E a outra parte, que é a ortodoxia, que é referente se teologicamente, ou seja, no concílio teológico, eram aceitáveis para todos aquelas escrituras como sendo inspiradas pelo Espírito Santo. Tá bom? Foi isso que aconteceu para que se formasse, então, o Novo Testamento. Gente, quanta história ocorreu para que a Bíblia, como nós conhecemos hoje, chegasse até nós. Quantas coisas ocorreram, gente. É tremendo demais. E o Novo Testamento, que você conhece, ele contém aí os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não sei se você tem curiosidade de saber, né? Desses 4 aqui, apenas 2 eram os discípulos de Jesus, ok? Então, só para você saber aqui, João era discípulo de Jesus, ok? Marcos, esse Marcos aqui é o João Marcos, que depois você vai encontrar lá, né, em alguma outra carta de Paulo, no Ato dos Apóstolos, porque esse João Marcos foi levado junto com Barnabé e Paulo para as primeiras viagens missionárias, para a primeira viagem missionária, viagem a qual ele acabou abandonando Paulo e Barnabé, voltando para Jerusalém, e causou até uma situação de que na segunda viagem missionária o Paulo falou, nem me traz João Marcos, que eles mais me atrapalham do que ajudam. Mas no final da vida de Paulo, isso é muito legal, ele fala assim, não, hoje João Marcos, né, que é Marcos do Evangelho, hoje João Marcos já está amadurecido, né, me traz João Marcos que ele é útil. Então, houve realmente um processo de maturação na vida de João Marcos, e por isso ele escreveu aqui nos Evangelhos, e Mateus era discípulo de Jesus, era um coletor de impostos, e Lucas, que não era discípulo de Jesus, mas sim fez parte do grupo de Paulo, né? Ele era um médico e que também trouxe uma revelação muito forte por causa até do seu posicionamento mais como uma pessoa mais estudada, uma pessoa que tinha um conhecimento muito maior, diferente, por exemplo, de Pedro, Tiago, João, que eram iletrados, eram jovens iletrados, pescadores, né? Então, você tem a formação dos 4 evangelhos, depois você tem o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas também, tá bom? Nós temos as cartas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Nós temos as cartas universais, né? A carta de Hebreus inicialmente era atribuída a Paulo, mas alguns estudos recentes apontam ao autor desconhecido, e a gente tem aí a Tiago, as 2 cartas de Pedro, as 3 de João e a carta de Judas. E nós temos, por fim, o livro profético, que é o livro de Apocalipse, e assim nós formamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, a revelação do Senhor para cada um de nós. É necessário, gente, que a gente valorize essa palavra, que a gente veja a riqueza nela e que a gente se aprofunde em conhecê-la, estudá-la. Não apenas ler, sabe, mas meditar. Eu costumo falar para as pessoas que me acompanham na célula, no começo, quando a gente se converte, começa a ler a Bíblia, e principalmente quando você vai ler o Antigo Testamento, gente, parece um negócio, parece que você está lendo em árabe, está lendo, sei lá, uma outra língua até, não está nem em português ali, porque é difícil. Mas o Espírito Santo vai trazer a revelação ao seu coração. Ore
né? E leia a palavra, medite na palavra, deixe ela falar com você. Estude, se aprofunde. Parte desse curso é trazer uma pequena profundidade, né, no seu entendimento com relação à palavra de Deus, porque todo o curso é baseado na Bíblia, todo, do início ao fim. Não é nada baseado naquilo que o pastor acha que é bom ou que é ruim, naquilo que o pastor acha que é importante ou não é, mas baseado completamente na palavra do Senhor. Então é necessário que a gente medite nela, se esforce, mesmo que a gente não entenda no começo, insiste, com o tempo, com a experiência, né, com a sua vida cristã, com o seu amadurecimento, né, espiritual, palavras que antes você não entendia vão começar a fazer sentido dentro do seu coração. E elas vão ser muito ricas para o seu crescimento e ser muito importante para dar direção para você. Amém? Nós vivemos num tempo onde a palavra do Senhor vai ser questionada violentamente sobre a sua veracidade, né? E vai ser julgada por algumas coisas que estão escritas nela, que foi Deus que escreveu, mas hoje o homem começa a tomar alguns posicionamentos, né, do ponto de vista filosóficos, que vão totalmente contra os ensinamentos que estão na palavra do Senhor, questionando o Criador e se achando mais do que Deus quando questionam aquilo que o Senhor deixou. Amém? Então, gente, a palavra de Deus, né, a Sagrada Escritura, ela é o fundamento da nossa fé, é nela, ela é o balizador, ela é a luz que norteia o nosso entendimento, é lá que nós checamos aquilo que nós recebemos. A palavra de Deus, gente, é uma herança poderosa da parte de Deus para a minha vida e para a sua. Amém? Então, volto a falar, insista, leia todos os dias, medite. A palavra de Deus tem alguma coisa para acrescentar para você. A gente, na época dos jovens, tinha uma brincadeira, né? Que é assim, hoje Deus vai falar comigo. A gente pegava a Bíblia e abria em algum lugar e lia o primeiro texto que aparecia. Era uma brincadeira, gente. Eventualmente, às vezes acontecia até de Deus trazer alguma revelação de alguma coisa que estava para acontecer, ou alguma coisa que ele queria fazer, né? Mas mais do que você lançar a sorte na Bíblia para ver o que ela vai falar com você, leia a palavra, porque toda ela como um contexto geral, ela vai ensinar alguma coisa que você precisa, vai transformar alguma coisa dentro de você que é necessário, vai acrescentar a fé, vai te dar experiências com Deus através dos antigos, aquilo que eles viveram nos momentos mais difíceis com Deus, você pode viver hoje também, porque o nosso Deus não muda nunca. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Passarão os céus e passará a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela é imutável, ela é verdadeira, inquestionável. E falem o que quiser, mas a palavra de Deus para mim é a base de tudo. Você quer me falar de alguma coisa do Senhor? Me fale alguma coisa que está na palavra de Deus. Porque se você não trouxer algo para corroborar nas Escrituras, eu vou ter muita dificuldade de crer naquilo que você está falando. E assim também, tudo aquilo que você ouvir, gente, tudo que você ouvir que é concernente, né, teoricamente a Bíblia, ou seja, cultos, ministrações, palavras proféticas, bata na palavra. Por isso é importante a gente conhecer os textos, conhecer as Escrituras, porque elas vão tirar toda a dúvida do nosso coração e vão ser lâmpada para os nossos pés, para a nossa caminhada permanecer dentro da vontade de Deus. Amém? Eu espero que a aula de hoje possa ter acrescentado bastante aí com relação à formação, né, da palavra de Deus, com relação à formação da Bíblia. Nós vamos nas próximas aulas aprofundar um pouquinho mais sobre o Antigo Testamento, depois na outra semana sobre o Novo Testamento, e aí nós vamos fechar, né, esse estudo sobre a Bíblia, que é muito legal e muito importante para mim e para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Nos encontramos para a próxima aula, em nome de Jesus.